Só para fazer essa complementação, não é muito bem. Não é muito bem isso que eventualmente estão falando. Então, temos que analisar por passos. Veja, no primeiro momento, quando eventualmente fico sabendo da questão dos mandamentos, não necessariamente eu passo a praticá-los. Então, só depois eu começo a tentar praticá-los e não obedeço todos. Então, a impressão que eu recebi é que poderia acontecer, vamos dizer, de que se permitisse na minha vida que alguma entidade viesse para de alguma forma, vamos dizer, me incomodar. Seja, aqui não importa se a entidade é boa ou ruim, vamos dizer assim, mas de alguma forma talvez eu fosse repreendido alguma coisa. Então poderia acontecer alguma coisa na minha vida. Poderia ser essa situação de filho espiritual, mas isso, aí, essa é a grande questão. Em relação lá ao seriado crime. Ou mesmo apenas o comentário de pessoas, mas isso poderia de alguma forma ser cobrado em relação a mim. Uma vez que, se eu não estou eventualmente obedecendo os mandamentos, pode haver algum tipo de pressão em relação, por exemplo, à questão da minha imagem, no caso em relação a abandono de filhos espirituais, o que poderia ser uma cobrança em relação aos mandamentos. Se eventualmente há cobrança em relação aos mandamentos, no sentido de eu falar, vamos dizer, os mandamentos, então se eu obedeço eu também poderia falar, então isso poderia ser uma cobrança, no sentido de eu obedecer a Deus. Se eventualmente eu não obedecer totalmente, o que era talvez, vamos dizer, bastante possível, mesmo se eu estivesse no começo desse processo, ou mesmo antes até de começar a obedecer aos mandamentos, daí já haveria essa cobrança em relação, vamos dizer, a filhos espirituais. Mas é porque isso seria uma cobrança em relação, vamos dizer, bom, não necessariamente só a minha imagem, mas também a minha imagem, que seria decorrente de eu não obedecer os mandamentos. De repente, se eu obedecer, talvez não haveria essa cobrança. Então eu entendi aí que tá. Ficava difícil, porque eu não sei se isso é verdade ou não, no que se refere à questão de filhos espirituais. Mas o fato é que, veja bem, se eu não obedecer os mandamentos, pode ser que eu seja cobrado em relação a isso. Então, vamos dizer, pode ser verdade, ou mesmo que não seja, vamos dizer, inteiramente verdade a questão de filhos espirituais, eu vou ser cobrado mesmo assim pela questão do abandono. E é esse o argumento que vai ser utilizado. Então, assim, há várias possibilidades. Então, não adianta simplesmente chegar e dizer assim, não, porque eu não sei, enganamos o Alex em relação a filhos espirituais. Não é que enganaram, é que o argumento seria utilizado contra mim. E o que eventualmente eu iria responder não teria resposta. Mas você poderia ajudar as pessoas, até por serem filhos, alguma coisa. Então, mas essa é a questão. Vamos dizer, que nem eu falei, não é que me enganaram em relação à questão de filhos espirituais. Não, na verdade não. Essa questão poderia muito bem ser cobrada como verdadeira, porque aí que tá, porque eu não estaria exatamente sob o jugo dos mandamentos, mas sob o jugo de alguma outra entidade espiritual para a qual a questão dos filhos espirituais era verdadeira. Embora também pudesse ser verdadeira segundo os mandamentos, mas aí eu teria que analisar. Essas duas possibilidades eram existentes. Claro que havia ainda a terceira possibilidade de não haver filhos espirituais, entre outras derivações. E entre outras possibilidades que de repente poderia. Então eu posso sugerir pelo menos 3. Então não é questão, segundo os mandamentos. Bom, isso pode ser verdade ou não. 4 possibilidades, na verdade. Pode ser que eu seja cobrável para falar dos mandamentos segundo os 10 mandamentos. Pode ser que eu não seja cobrável para falar, porque cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Mas se eventualmente eu não obedecer os 10 mandamentos, estou sob o jugo de outra entidade espiritual, a questão dos filhos espirituais é verdadeira para ela. Então eu seria cobrável segundo isso. Aí que era a grande questão. Então seria, vamos dizer, uma verdade parcial em relação ao julgo que eu estaria naquele momento. Então, né? Tanto que justamente o que eu falo, que eu sempre disse, essa questão só vale a partir de 2021, porque até 2019 eu nem sei o que está acontecendo, porque eu só estou obedecendo o Novo Testamento. Para mim não é julgo exatamente diferente, entendeu? Para mim o julgo do Novo Testamento era o julgo de Deus. Agora, se depois há alguma diferença em relação eu obedeço mais mandamentos do que outras pessoas e outras obedecem menos, essas estão sob outro julgo, eu estou sob outro julgo. Ou o contrário, se eu obedeço menos mandamentos do que outras pessoas, eu estou sob um julgo que não é o mesmo julgo das outras pessoas que eventualmente obedecem mais mandamentos que eu. Então é essa a questão. Talvez eu esteja sob um julgo em que a questão dos filhos espirituais seja verdadeira. Eu tenho que levar isso em consideração, e essa dúvida sempre esteve lá. Pelo menos desde o seriado Cream. Antes talvez ela existisse com mais fraqueza, eu não me vinculava a isso. Então, o que se está dizendo vamos dizer, é fake, né? Então, se estão dizendo que a questão dos filhos espirituais é falsa por essas pessoas, não. O que eu levei em consideração é que talvez haja um julgo diferente, porque eu não estou obedecendo
os 10 mandamentos. Então talvez haja, vamos dizer, entidade espiritual que me cobre sobre a questão dos mandamentos, porque quando eu pesquisei sobre maternidade espiritual, estava falando sobre a questão de maternidade espiritual. E foi direto. Foi direto. E com certeza daí vão dizer, não, porque entidade é alguma coisa. Não, de novo, da mesma forma que o Criminal ou de outras pessoas que me cobraram sobre essa questão, eu não trabalharia o tema dessa forma. Eu perguntaria informação antes. Então eu não faria que os caras chegavam, vamos dizer, de alguma forma, chegar na televisão, fazer uma obra de arte, ou mudar até conceito de uma obra de arte para me atacar, ou para atacar uma pessoa que teria problemas com filhos espirituais. Eu não faria isso. Então eu de repente estava sob um julgo, um julgo espiritual, porque a palavra estava dizendo isso, estava sob um julgo espiritual, eu vamos dizer, diferenciado, em que essa questão dos filhos espirituais poderia ser contabilizada como verdadeira. Então, nós enganamos o Alex em relação, na verdade ele não tinha filho espiritual, não, mas a Bíblia dizia o contrário. E aí, o que caracteriza outro julgo? Sim, porque talvez outra entidade espiritual que tivesse, entre aspas, meio me administrando, já que de repente eu estaria no começo, ou mesmo não obedeceria os mandamentos, e é isso que aconteceu. Não adianta dizer que enganou. Enganou e a Bíblia estava dizendo. Então, quer dizer, fica esse. Como é que me enganaram, então? É o que estava sendo dito. E sempre levando em consideração. Então, fui enganado, porque eu sempre levei em consideração a possibilidade de que não haveria filhos espirituais. Então, isso sempre estava em mente também. Então, havia esse complemento. Claro que só depois eu fui descobrir a questão de, peraí, se não é filho espiritual, talvez seja melhor não falar. Mas havia possibilidade de que fosse por causa de um julgo diferenciado. Então, fica esse complemento e vai.